Gente, o nosso bate-papo agora aqui no blog do Mazzutti é com o coordenador da Defesa Civil do município de Taquara, Matheus Modler. E o assunto que eu trato com ele é sobre a questão da invasão ali na bifurcação, onde começa a RS 239, a duplicação, onde termina quem vem de lá para Rolante, Taquara para Rolante, quem vem daqui para Taquara, de Rolante para Taquara, a cada dia está aumentando mais o número de casas ali. A prefeitura notificou aqueles moradores. Como é que é essa situação? Nós já conversamos, a primeira vez que a gente conversou, Matheus, eu falei sobre essa invasão aí e tu me alertou que isso iria, mais cedo ou mais tarde, causar não digo problema, mas uma indisposição entre moradores, prefeitura, Estado. Como é que é isso? Quem é aquela área? Quem é o responsável? Como é que funcionou essa notificação? Conta para a gente. Mazzutti, boa tarde a todos. Eu vou te dizer uma coisa, há algumas semanas a gente está recebendo demandas, porque aquela área ali, ela pertence ao DAIR, ela é uma área de confluência ali de toda a parte que vai ser construída, inclusive, ali. Nós temos uma faixa hoje, né, que é de mão dupla, mas a ideia daquilo é que se duplique, assim como no trecho logo antes, né, no caso do Pardal, a gente tem aquela duplicação, ampliação da rodovia. Então, aquela área ali, ela pertence ao Estado, né, ela tem dono, é uma área que pertence ao governo do Rio Grande do Sul, aí pelo Departamento de Rodovias. E a ocupação, ela está se dando com uma intensidade muito grande. Final de semana, sábado, domingo, está indo bastante gente. Inclusive, veio denúncia para a Defesa Civil que a área estaria sendo comercializada por terceiros ali. Sendo uma área do Estado, então ela tem uma tutela pelo Estado do Rio Grande do Sul. O que ocorre é que a maioria daquelas casas elas foram construídas exatamente abaixo da rede de alta tensão, né? E a gente está falando ali de 25 mil volts, logo acima da casa das pessoas. Então, a tutela da Defesa Civil, a atuação da Defesa Civil nesse momento foi justamente oficializar que o município de Taquara está comunicando essas famílias da irregularidade, em primeiro caso, do risco elétrico por terem se colocado numa área que já tem uma proteção normativa de seu espaço, né? Então, nós temos aí nota técnica da CPFL, tem-se aí da própria ANEEL, quais são as metragens que precisam ter para determinada tensão. Eu solicitei uma análise da RGE agora quanto à área se é uma eventual servidão ou não, né? A área de servidão é a área que ela é cedida ou desapropriada para transmissão da rede elétrica. Se for uma área aí de servidão, então uma das capacidades, dos capacitados para ingressar em juízo para uma reintegração de posse é a RGE, para manutenção ali da sua zona, né? Porque ela precisa daquela zona. Então, tem um espaço, tem que ser mantido, as pessoas construíram exatamente abaixo. Então, pelo risco, tudo bem, tem argumento de que as pessoas estão morando alguns anos lá, ok, entendo isso, mas em qualquer momento em que acontecer um sinistro naquelas casas por conta ou de uma queda de um fio, né, porque isso, convenhamos, não é uma coisa improvável de acontecer, muito já aconteceu em rede doméstica, em rede, né, dos bairros que a gente tem. Então, no momento que acontecer algum sinistro ali, no momento que a gente não tem a notificação, nós não temos a atuação da prefeitura lá, a gente também é responsável por isso. A omissão que se deu durante todos esses anos, né? E aí vem uma fala pública que se teve de que os moradores estão lá há muitos anos. Bom, isso só consagra a desídia de muitos anos e a falta de atuação. Porque no momento que eu tenho uma notificação, eu tenho um documento comprovando de que a pessoa está irregular, está numa área de risco, e no momento que permanecer lá, está sob a sua única responsabilidade. Então, quer dizer que há muitos anos, conforme a informação que tu tem gente que está construindo ali e nunca houve uma notificação. E se não houver essa notificação, pelo que eu entendi, aí acontecer qualquer sinistro, aí a prefeitura acaba sendo a responsabilizada por qualquer dano que possa acontecer. Isso, exatamente. Isso aí é a omissão do Estado, ela gera responsabilidade. Então, tanto a ação quanto a omissão. No momento que a gente não atua para minimizar o risco, a prefeitura ela é conivente com a situação.
né? E aí eu digo, órgãos fiscalizadores, a gente não se limita à prefeitura, porque aquilo é uma área estadual. Então, assim, o Estado também tem o dever de agir naquela situação por seus órgãos próprios, né? Então, e além disso, a gente tem o legislativo municipal, nós temos inúmeros órgãos que podem vir a intervir para buscar, em primeiro lugar, a segurança das famílias, né? Porque ali tu está falando de vida, tu está falando de segurança delas. Eu entendo que o direito de moradia, e tem toda uma situação, um contexto, mas esse direito de moradia não me possibilita que eu vá fazer uma casa, por exemplo, numa área de preservação permanente ao lado do rio, a 1 metro do rio, sendo que daqui a 2 ou 3 meses pode levar minha casa, levar minha família toda, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar bem clara, que ela é uma área de risco, é uma área que não pode ser construída. Então, a atuação da Defesa Civil, ela se deu por conta do risco. Eu tomei conhecimento que existe procedimento aí no Ministério Público referente às áreas de risco elétrico no município de Taquara. Então, não se limita ali. Isso vai a mais lugares que nós também vamos precisar verificar a regularidade dessas edificações aí e tomar algumas atitudes, né? Então, começou agora ali pela 239 pelo número elevado de demanda, de denúncia de que as casas estão sendo construídas ali, e se constatou isso, né? Que elas estão de fato ali, tem casa na metade das suas casas estão embaixo de 25 mil volts. Né? Então, pensando nisso, a gente precisava atuar. Mas eu acho que uma coisa, de repente, até tu vai perguntar isso, uma coisa precisa ficar bem clara, né? Eles receberam, deixa eu ver se eu tenho aqui, eles receberam um auto de interdição, esses autos de interdição aqui, ó. Né? Isso aqui é um documento que ele certifica, ele atesta para aquele que receber esse auto de interdição, ele atesta a vulnerabilidade da residência, ele está atestando para aquela família que aquela família está numa situação de risco oficialmente. Não adianta a gente falar, mas a família sabe que está irregular. Não, a gente está falando de poder público, né? O Estado tem que agir dentro da legalidade. Então, nós apresentamos um auto de interdição por isso. Olha, tu estás numa área de risco, eu te atesto isso com base nesse auto, tá? Então, tu tem, aqui 5 dias, que foi o prazo concedido, equivocadamente está se divulgando na mídia que em 5 dias nós vamos lá com maquinário e a gente vai derrubar todas as casas, né? Então, a prefeitura não tem legitimidade para entrar com isso, e no momento que isso venha a acontecer, vai ser por meio de uma demanda judicializada, não por uma demanda administrativa, como foi o que aconteceu. Esse prazo de 5 dias é um prazo estimado, um prazo médio, considerando principalmente que as residências estão localizadas ali há alguns anos. Então, a lei estabelece que todo auto de interdição precisa ter um prazo. E o prazo geralmente é em horas, né? Porque quando a gente fala de risco, geralmente o risco é um risco iminente. Aquele risco da área é um risco presumido por conta de uma área que tem que ser específica de transmissão elétrica. Só isso, não de edificação. Então, 5 dias tem-se como segurança para que a pessoa desocupe voluntariamente a sua residência. Então, é equivocada a informação que está sendo passada de que a prefeitura vai lá retirar essas residências nesse primeiro momento. A gente notifica eles. Isso, eu vou dizer, conversei com inúmeras famílias que vieram aqui procurar de bom grado, outras lá também. Isso aqui é uma segurança para eles, porque no momento que houver uma ação de reintegração de posse, seja por RGE, seja pelo DAIR, né, ou o Ministério Público, uma eventual ação civil pública, no momento que tiver a reintegração de posse, eles munidos desse auto de interdição, eles conseguem pleitear junto com o município algum benefício social, como é o caso do aluguel social. A lei municipal que trata do aluguel social, ela estabelece como um dos requisitos a interdição de defesa civil. Então, no momento que a gente simplesmente não atua e as casas os moradores acabam recebendo um processo judicial aí pelo oficial de justiça, sendo intimado para desocuparem as suas residências, elas ficam ao léu, ficam simplesmente às margens de toda a sociedade. No momento que elas têm esse auto, conseguem pleitear um benefício junto à prefeitura. É bom para aquela comunidade ter documentos, e é pensando nisso que a gente começou a agir dentro da legalidade. Eu antecipo que, conversando com algumas autoridades aí, aquela área é uma área que está sendo discutida judicialmente, né? Então tem aí um olhar do Estado em relação a isso, mas, né, pensando na família, no pessoal que mora ali, a gente se antecipou em dar esses documentos para eles, para que eventual desocupação não voluntária, mas judicial, eles possam vir a ganhar algum benefício com a prefeitura. Enquanto tu falava, eu lembrava um posto de saúde
que era o famoso posto do bairro Empresa, ele ficou interditado durante muitos anos, aí não podendo ser usado aquela construção como posto de saúde, porque ficava embaixo da alta tensão. Não sei se tu lembra disso. Brevemente, mas me recordo. Mas houve toda uma polêmica em torno desse posto de saúde, que era um prédio do município, é um prédio do município. E hoje, não sei se é o CRAS que funcionava lá, funcionava alguma coisa lá que não era posto de saúde, era outra coisa, né? O vereador Telmo disse que a prefeitura tem que colocar, tem que dar moradia para as pessoas que estão aí. Ele foi lá, fez um vídeo junto com o pessoal, acusando aí a prefeitura de estar querendo tirar o pessoal de lá, dando um prazo de 5 dias. Até onde o vereador Telmo tem razão nessa questão toda? Essa é uma discussão muito grande, tá? É muito ampla, e assim, eu respondo perguntando: essas casas que estão sendo construídas hoje lá, elas também vão fazer jus a receber uma moradia da prefeitura? Essas casas que forem construídas na semana que vem, até que vá um oficial de justiça lá intimar eles de uma eventual desocupação da área, vão ser beneficiadas pelas residências, né? Qual vai ser a análise que vai ser feita para a concessão disso? Então, o direito de moradia constitucionalmente consagrado para as pessoas, né? E eu costumo dizer que, na verdade, nenhum direito ele é absoluto, nem mesmo o direito à vida, né? E isso não é eu que estou falando, isso é uma doutrina, né, do direito. Então, não existe o direito absoluto. O direito à moradia, ele é um direito devido, pleiteado há muitos anos, né, e que envolve os entes, todos os entes federados. Nós trabalhamos aí com a União, e isso me vem à memória que alguns anos atrás se tinham alguns projetos de ação social, como era projeto de habitação a nível nacional. O Estado do Rio Grande do Sul possui também a sua obrigatoriedade de fazer toda uma reorganização habitacional e incentivo a essas ocupações. O morar legal foi um dos projetos que se teve também alguns anos atrás. Então, fato é que durante alguns anos se teve um investimento habitacional de cima para baixo. Se a gente parar para pensar assim, bom, o dever que o município tem com a saúde pública, por exemplo, é um dever muito grande, né? Nós temos que ter uma saúde excepcional por conta do imposto. A gente tem que ter uma educação excepcional. Nós temos que ter moradia para todos. Ok? Isso todos sabem, né? E agora, dentro da realidade do que o município enfrenta e todos os municípios brasileiros enfrentam, seja por pandemia ou que não fosse a pandemia, isso não fez, a obrigatoriedade ela não fez por si só com que casas fossem construídas, que escolas fossem investidas, que hospitais fossem reformulados. Então, eu entendo que sim, nós temos que buscar ajudar aquelas famílias na medida da nossa possibilidade, como prefeitura. Mas isso não envolve exclusivamente a prefeitura. É uma miopia política achar que tudo se resolve no âmbito municipal, quando a gente tem aí todo um pacto federativo, né, para ser respeitado. Matheus, a situação hoje, a prefeitura notificou os moradores, mas a prefeitura não tem a força de ir lá e tirá-los, mandar embora, dizer, você tem que sair daqui, ou botar uma máquina, derrubar as casas. Isso não é com a prefeitura. Exatamente. Como eu tinha falado, né, esse auto de interdição ele vai atestar o risco para aquela família. Se ficar em um eventual sinistro, nós estaremos, pelo menos, um pouco mais munidos, né, dessa responsabilidade. Mas isso não impede que outros órgãos ajuizem ação pedindo a reintegração daquela posse. O município não é proprietário daquela área, mas ela não é uma área de ninguém. Ela tem dono, ela é do poder público estadual, ela pertence ao DAER, né? E nos interessa de sobremaneira que as famílias recebam aí um atendimento com dignidade. Então, a necessidade de moradia não justifica, como eu falei e reitero, não justifica a ocupação irregular, né? Nós temos benefícios no município de Taquara há muitos anos, que é a questão dessa do aluguel social, que inclusive existem pessoas hoje que recebem o aluguel social por conta de interdições que ocorreram há um tempo atrás. É uma lei que precisa ser reformulada. Ela estabelece aí em torno de 20 pagamentos. É alguma coisa que o município quer reorganizar, até porque entende que, né, isso não pode ser um benefício perpétuo. Então, tem famílias recebendo desde 2014 o aluguel social. E nós precisamos agir numa forma de botar isso legalizado, sustentável,
que seja um incentivo para a família, um auxílio naquele momento de desespero. Então, no momento em que eles precisarem sair das suas residências, as famílias que tiverem ali os seus requisitos preenchidos, cadastro junto à assistência social, apresentar os documentos necessários ali, eles vão receber esse auxílio. Então, não é que vão ficar na rua, né, necessariamente. No momento que tiver um aluguel, a gente consegue custear aí um auxílio. Isso é importante frisar, né? A ação ela se deu principalmente por conta da zona de risco. A ocupação irregular de uma área é o seu proprietário que tem legitimidade para pleitear e para postular, né? Então, isso leia-se Estado do Rio Grande do Sul. Bom, Matheus, então, para deixar bem claro mais uma vez, a prefeitura simplesmente fez o seu trabalho da Defesa Civil ir lá notificar que é uma área de risco, mas não tem o poder de chegar lá e derrubar a casa e tirar quem está lá. Isso ficou claro. Outra coisa, tu falaste que tem gente que foi lá para lá, começou a construir no final de semana, hoje está construindo. O que se faz para estancar essas construções? Eu conversei com o Ministério Público hoje de manhã, conversei com a delegada, né? Então, tem uma situação que preocupa também a Polícia Civil, e foi uma das que participaram da ação do sábado, que é justamente pela possibilidade de estar sendo comercializada aquela área, né, por um terceiro. Então, isso pode vir a ser configurado como crime de estelionato, porque a hora está se vendendo uma propriedade indisponível, né? Eu estou vendendo um terreno na Lua, eu estou vendendo um terreno dentro do mar. Então, ali eu estou vendendo uma área de risco, né? Sendo que é vedado esse tipo de atuação. A Polícia Civil e uma área que não está com um olhar para isso. Uma área que não é minha, né? Exatamente. Então, tem gente que tem contrato de compra e venda. Isso vai ser apurado pela autoridade competente, tá? Não vai ser a Defesa Civil. Nossa tutela é o risco, né? E o risco, entendo que atuamos dentro disso, dentro da legalidade. Haverão mais propriedades aí que vão ser vistoriadas no decorrer da semana, na semana que vem. Então, tudo vai de acordo com a demanda que nós temos e a gente vai atuar. Eu recebi até uma como se nós estivéssemos operando especificamente para a desocupação ali da 239 e fechando os olhos para outras ocupações, né? Eu, francamente e muito sincero, digo que a gente é movido de acordo com as denúncias. Havendo denúncia de ocupação de área de preservação permanente, uma área de inundação, uma área de risco, eu acho que tem que denunciar e nós faremos todas as diligências necessárias. Se não é da nossa competência, como já aconteceu, já vem acontecendo desde que eu assumi a pasta, não nos diz respeito, pois eu oficio aquele órgão que é competente para analisar o caso e fica tomando ciência a partir do momento, né? Como foi o caso de desmatamento em área de preservação permanente. Bom, não se tem uma construção, né? Não se tem um risco para uma pessoa, mas tem aí um crime ambiental, então tem que se remeter para a autoridade competente, né? Então, dentro do acontecimento do sábado, e eu acho que isso precisa ficar bem claro para as famílias, enfim, para todos os interessados aí. Pela Defesa Civil, pela Prefeitura, não vai haver a reintegração de posse, tá? Não vai haver porque nós não temos legitimidade. Porém, novas ocupações vão ser novamente interditadas pelo risco, as pessoas vão estar cientificadas disso, e todos os documentos produzidos são remetidos ao Ministério Público, a EGR, a Procuradoria-Geral do Estado, que é quem tem aí uma capacidade postulatória para ingressar dentro de terras do Estado. Então, também tomou ciência do acontecimento, né? E pasme, né? Como muito foi falado, aos anos espécie que durante vários anos essa atuação não existiu, ao menos documentalmente. Eu não encontro autos de interdição de outros anos, ao menos daquela área ali, então dentro da minha pasta não. O planejamento, que foi um parceiro da ação no sábado também, aquilo ali é uma ocupação irregular também com o plano diretor, né? Então, não é somente a questão da área de risco. Bom, você está fundando um loteamento dentro fora, o melhor dos padrões habitacionais que é estabelecido pela lei municipal. Então, também precisa de uma atenção da secretaria competente. Eu digo assim, ó, nós estamos preocupados com as famílias, existem famílias, também foi informado, nem foi informado, foi desinformado que as famílias estariam totalmente abandonadas da municipalidade. A assistência social tem cadastro com algumas famílias ali, buscará se ampliar nas próximas semanas, aí a assistente social já está em diálogo, porque a gente não sabe quando vai acontecer uma ação de reintegração.
Fato é que aquela propriedade ali é pública, logo tem dono e o dono quer a sua propriedade, né? Então, na verdade, não sabe quando isso pode vir a acontecer, se é a semana que vem, se é na outra semana. Fato é que com o auto de interdição a gente pode conseguir algum benefício para eles, para que não fiquem desolados, né? Muito bem, Matheus. Por enquanto, muito obrigado pela tua explicação e a gente volta a conversar sobre esse assunto numa outra oportunidade, tá certo? Perfeito. Massucci, obrigado aí pelo convite também, fico à disposição. Qualquer outro esclarecimento, qualquer outra dúvida, eu até comentei, tudo foi documentado da ação do sábado, é muito, muito tranquilo, a pessoa que precisar, ou a entidade que precisar de alguma cópia da atuação da prefeitura no sábado, é só solicitar, a gente age com transparência, com tranquilidade, com legalidade, então fico disponível para esses questionamentos, inclusive para qualquer cidadão, autoridade, né, que quiser de repente somar a uma solução para as famílias ou tem alguma outra sugestão de atuação para a prefeitura, não tem problema, pode nos procurar que eu vou ouvir com todo ouvidos. Tá certo. Matheus Modler, ele que é coordenador de Defesa Civil do município de Itaquara, falando gentilmente aqui o blog do Massucci. Um abraço, meu querido. Um abraço, Massucci. Até mais. Até mais.